Oi, isso é uma tentativa de podcast desse canal. Se você tiver interesse em teologia cristã, se quiser talvez conhecer a doutrina luterana, ou só aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, confira esse podcast aí. A gente está fazendo uma leitura coletiva do Catecismo Maior de Lutero, que é uma das confissões do livro de Concórdia da Igreja Luterana, né? Mas é bem proveitoso para todo mundo que quiser ouvir. Se você quiser participar também desses encontros que a gente faz essa leitura, a gente está fazendo nas terças-feiras no Discord, uma plataforma de conversa online, das 7h30 da noite até as 9h. Então, se você tiver interesse em participar ao vivo, também tirar suas dúvidas, é só ou comentar aqui no YouTube ou entrar em contato comigo pelo Instagram, que é @calebsauro, com 2 S's. E é isso aí. Ah, e talvez o som não tenha a melhor qualidade que um podcast poderia ter, porque eu não estava muito preparado também, foi meio de improviso fazer essa gravação. Mas eu me comprometo que dos próximos episódios eu vou tentar melhorar a qualidade. Tem um pouco de ruído, talvez fique um pouco abafado por causa da redução. Tem uns estalos de vez em quando que é do meu fone que tá meio capenga. Enfim, eu vou tentar melhorar para a próxima, tá bom? Fiquem com o episódio. Catecismo Maior, esse documento aqui na verdade é parte de um livro, se chama Livro de Concórdia, que foi publicado em 1580 pelos doutores do luteranismo, né, lá do século XVI. Isso acontece uns 63 anos depois de Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Enfim, depois daquilo rolou muita coisa, rolou excomunhão, rolou fogueira, rolou fuga para não morrer, enfim. Mas chegou-se ali, que... Tá, o prefácio vai dar mais contexto. Catecismo Maior, ele é um de vários documentos, que são os documentos da confissão da doutrina luterana, né? Então, se você quer ser luterana, se você concorda com tudo que está no livro de Concórdia, parabéns, você é luterano. Mas não precisa concordar, né? A gente lê no Catecismo Maior, talvez algum outro documento que a gente pode conversar depois, aí vocês leem, se achar legal, vocês viram luterano. Enfim, se não achar legal também, não precisa virar luterano não. Só tenha na mente, no coração aí a palavra de Deus, amém? Amém. Introdução. Aqui vamos para... Tá, a introdução, acho que ela é dos editores, né? Essa edição aqui de 2021. Depois que as igrejas evangélicas, ou seja, aquelas protestantes da Alemanha, alcançaram certa estabilidade externa, houve a necessidade de fortalecê-las internamente. Lutero já havia produzido um bom número de sermões e panfletos desde 1516 para a educação popular sobre os elementos básicos da doutrina cristã. Em 1525, confiou a seus amigos Justo Jonas e João Agrícola, aqui os nomes são traduzidos, eles são bem mais legais em latim ou baixo saxão, mas tudo bem, a tarefa de compor um livro de instrução religiosa para crianças, o qual se referiu como Catecismo. Quando esse trabalho sofreu atraso, como aconteceu em uma tentativa com Melanchthon, que era o discípulo de Lutero, em 1528, Lutero entregou a ele a composição de outro livro em 1528, enquanto o próprio Lutero assumiu a tarefa de preparar o catecismo. O Catecismo Maior, que nas primeiras edições era chamado de Catecismo Alemão, se originou de 3 séries de sermões de Lutero sobre o catecismo, isso é, sobre os textos fundamentais da fé cristã. Esses sermões foram pregados em maio, setembro e dezembro de 1528, show de bola, na igreja de Wittenberg. Anotações feitas por ouvintes desses sermões, que foram preservadas, mostram uma impressionante coincidência entre o que Lutero falou no púlpito e o que ele colocou no catecismo. Então acaba que na verdade esse texto não é tipo um escrito, ele vem na verdade de uma série de pregações, então ele tem um estilo muito pessoal e bem tipo como se você estivesse lendo a transcrição de uma pregação. Isso eu acho muito legal, a leitura é bem fluida, pelo menos eu gostei pra caramba. Lutero começou a escrever o catecismo depois de todo esse rolê, em 1528, e aí depois ele deu uma revisada, concluiu, e em janeiro de 1529 ele tinha chegado até o final da explicação do Pai Nosso, que é uma das 3 partes do catecismo. Pouco tempo depois ele ficou doente e, enfim, teve uma breve pausa, mas aí ele volta em março de 1529, e aí ali ele termina a escrita do Catecismo Maior. E agora vamos para o prefácio que o próprio Martinho Lutero coloca no catecismo. Não é por razões de menor importância que nos empenhamos tanto para ensinar o catecismo, e queremos e solicitamos que outros façam o mesmo. Pois vemos que, infelizmente, grande número de pregadores e pastores são muito negligentes a esse respeito e desprezam seu ofício e essa instrução, uns por causa de sua grande e sublime erudição, outros, porém, em razão de pura preguiça e interesse pela barriga.
Sua atitude para com a coisa é como se fossem pastores ou pregadores por causa do estômago, e outra coisa não lhes cumprisse fazer enquanto vivessem, a não ser consumir os bens, como estavam habituados a fazer sob o papado. E aqui ele fala desse contexto da igreja alemã, em que existia muitos pastores, né, que antes eram padres da igreja católica. Eles estavam, só beleza, né, agora tem mais liberdade aqui com a reforma e tal. E aí é isso, né, eles estavam vivendo do pastorado e não vivendo o pastorado, né, e é isso. E agora que eles estão livres da inútil e trabalhosa papagaiada das 7 horas canônicas, é bem interessante que ele usa alguns bons adjetivos para ofender as práticas da Igreja Católica. Que ao menos em lugar delas lessem pela manhã, ao meio-dia e à noite 1 ou 2 páginas do Catecismo, do Novo Testamento ou de outra parte da Bíblia e orassem o Pai Nosso por si mesmos e seus paroquianos. Dessa maneira, demonstrariam, por sua vez, honra e gratidão ao Evangelho, pelo qual foram libertados de muitas cargas e apertos, e que se envergonhassem um pouco à vista do fato de que, feito porcos e cachorros, retém do Evangelho unicamente essa liberdade desleixada, nociva, vergonhosa e carnal. Você vê que ele é bem enfático, né? Pois assim como está, o povo simples já não dá muita importância ao Evangelho, e nós não conseguimos alcançar muita coisa, mesmo que nos esforcemos ao máximo. Qual será então o resultado se formos negligentes e preguiçosos como fomos sobre o papado? A isso se acrescenta o vício terrível e a traiçoeira e destruidora peste da segurança e do tédio, que levam muitos à opinião de que o catecismo é um ensino simples e sem grande importância. Eles leem uma vez, logo sabem tudo, atiram o livro num canto como que se envergonhado de manuseá-lo de novo. Sim, até entre a nobreza é possível encontrar alguns grosseirões e unhas de fome que afirmam que não se precisa mais de pastores e pregadores, que se tem tudo em livros, podendo-se bem aprender por si mesmo. E assim também, sem maiores preocupações, deixam as paróquias caírem em ruína e desolação, e permitem que os pastores e pregadores sofram miséria e passem fome. Aliás, isso é o que se poderia esperar desses alemães doidos. Nós, os alemães, temos um povo desgraçado, e assim, em nosso meio, e temos de aturar isso. No que se refere à minha pessoa, digo o seguinte: eu também sou doutor e pregador. Ele ganhou o grau de doutor, né, após os seus estudos de teologia e depois o doutorado em teologia, pela própria Igreja Católica. E, na verdade, tão erudito e experimentado quanto poderiam ser todos aqueles que se julgam assim tão importantes e revelam toda aquela segurança. Apesar disso, faço como uma criança a qual se ensina o catecismo. De manhã, e sempre que tiver tempo, leio e recito palavra por palavra o Pai Nosso, os 10 Mandamentos, o Credos, alguns salmos, etc. E vamos para o prefácio antes de a gente começar rapidinho. Ele dá um contextinho legal. Elaboramos este sermão para que sirva de instrução para crianças e pessoas simples. Esses, no caso, os que publicaram o livro de Concórdia, Lutero e demais doutores da igreja alemã. Essa também é a razão por que desde a antiguidade é chamado em grego de catecismo, isto é, instrução, muitas vezes referindo à instrução para crianças e pessoas leigas. Todo cristão necessariamente deve conhecê-lo. Aquele que não o conhece não deveria ser considerado cristão, e também não deveria ser admitido em qualquer sacramento, que a gente vai ver o que é um pouquinho depois, para quem não conhece. Da mesma forma como se exclui e considera imprestável o artesão que ignora os preceitos e a prática de sua profissão. Aqui eu estava conversando mais cedo com alguns aí sobre essa parada, né, de que aquele que não conhece não deve ser considerado cristão, nem deveria ser admitido em sacramentos. Isso não é um exclusivismo, né? Os luteranos não creem que a igreja luterana é a única fonte de salvação, como, por exemplo, os católicos romanos dizem, né? Nós acreditamos que o que salva é o evangelho. E aí a gente tem certeza que dentro da igreja luterana a gente tem o evangelho puramente pregado, né? Já em outros lugares a gente não pode assumir que alguém vai ser salvo, porque pode existir muita lei misturada, pode ser tão diluído o evangelho que seja impossível captá-lo. E aí, de fato, é impossível ser salvo sem o Evangelho, porque se na verdade nunca se ouviu o Evangelho de fato. É isso. Bem me lembro do tempo em que a gente encontrava pessoas ignorantes e idosas, e isso ainda acontece todos os dias, que não sabiam nada a respeito deste assunto, ou ainda nada sabem, e que mesmo assim vêm ao batismo e à Santa Ceia, e fazem uso de tudo o que os cristãos têm. Na verdade, os que vêm à Santa Ceia deveriam saber mais e ter uma compreensão mais aprofundada de toda a doutrina cristã, numa comparação com crianças e alunos novos. Com o povo simples, entretanto, nos restringimos às 3 partes que desde os tempos passados se conservam na cristandade, mas que raramente foram ensinadas e tratadas corretamente.
Ficamos nisso até que jovens e velhos, todos os que quiserem denominar-se cristãos e ser assim considerados, estejam bem treinados nessas partes e familiarizados com elas. Essas 3 partes são as seguintes. Primeira, os 10 mandamentos de Deus. Primeiro, você não deve ter outros deuses diante de mim. Segundo, você não deve tomar o nome de Deus em vão. Terceiro, você não deve santificar o dia do descanso. Quarto, você deve honrar pai e mãe. Demais, você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dar falso testemunho contra o seu próximo, você não deve cobiçar a casa do seu próximo, e você não deve cobiçar a mulher do seu próximo, nem o seu empregado, nem a sua empregada, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. A segunda parte é o credo, que ele, em si não está na Bíblia, o seu texto, mas ele é uma ótima suma que ela começa, quer dizer, depois vai dar mais contexto, mas ali desde o início da igreja, século III, ele vai ser finalizado ali no século V ou VI, vai existir essa confissão de fé em que a gente resumidamente confessa o que nós cremos. E aqui ele vai fazer um super resumo do que a gente deve crer para a salvação, E aqui citamos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, uma santa igreja cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. E, por último, a última parte, a terceira, é a oração, ou o Pai Nosso, que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Essas são as partes mais necessárias que precisamos aprender em primeiro lugar, repetindo-as palavra por palavra. Pois de modo nenhum se há de tolerar que uma pessoa seja tão rude e rebelde a ponto de não aprender isso, porque nessas 3 partes está contido de maneira breve, facilmente inteligível e de modo mais simples tudo o que temos nas Escrituras. Pois os amados pais ou apóstolos, quem quer que tenham sido, resumiram dessa maneira a doutrina, vida, sabedoria e conhecimento dos cristãos, de que falam e tratam e com o que se ocupam. Primeira parte dos mandamentos, agora vamos desenvolver as ideias. Primeiro mandamento, você não deve ter outros deuses. Isto é, você deve considerar somente a mim como seu Deus. O que significa isto e como se deve entendê-lo? O que significa ter um Deus ou o que é um Deus? Resposta: Deus designa aquilo de que se deve esperar todo o bem, e em quem devemos nos refugiar em todos os apertos. Ter um Deus, portanto, não é outra coisa senão confiar e crer nele de coração. Como já afirmei repetidas vezes, apenas o confiar e o crer de coração faz ambos, Deus e ídolo. Se a fé e a confiança estão corretas, então também o seu Deus é o Deus verdadeiro. Por outro lado, onde a confiança é falsa e errônea, aí também não está o Deus verdadeiro. Esses dois, fé e Deus, andam sempre de mãos dadas. Aquilo, portanto, a que você prende e a que você entrega o seu coração, isso, digo eu, é de fato o seu Deus. Por isso, o sentido deste mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração, que vai de forma certeira ao verdadeiro e único Deus e que se apega exclusivamente a ele. Isso é como se Deus dissesse: cuide para que apenas eu seja o seu Deus e de forma nenhuma procure outro. Isto é, o que falta a você em matéria de coisas boas, espere-o de mim e procure-o junto a mim. E se vier a desgraça e a angústia, arraste-se para junto de mim e apegue-se a mim. Eu quero dar-lhe o suficiente e livrá-lo de toda angústia. Tão somente não permita que o seu coração não se prenda a outro ou descanse em outro. Devo explicar isso de forma um pouco mais clara, a fim de que se entenda e se perceba a coisa à luz de exemplos opostos tirados da vida diária. Existem muitos que pensam que têm Deus e tudo de que necessitam quando possuem dinheiro e bens. Confiam nisso e se orgulham disso de forma tão inabalável e com tanta certeza que não se interessam por mais nada. Esses também têm um Deus, chamado Mamon, que é um deus da antiguidade conhecido por ser deus das riquezas, do dinheiro, do ouro e tudo mais. Isto é, dinheiro e bens, em que se põe todo o seu coração. Esse, aliás, é o ídolo mais comum na Terra.
Quem possui dinheiro e bens se sente seguro, é alegre e vive sem medo, como se estivesse sentado no meio do paraíso. Por outro lado, quem não tem nada, esse duvida e desespera como se não tivesse informação alguma a respeito de Deus. Pois a gente vai encontrar bem poucas pessoas que estejam bem animadas, que não se lamentem nem se queixem quando não tem mamon. Isto se gruda à nossa natureza e a ela fica colado até o dia da morte. Assim, também, aquele que se orgulha de grande erudição, inteligência, poder, prestígio, família e honra, e nisso põe a sua confiança, esse também tem um Deus, não porém o Deus verdadeiro e único. Isso, por sua vez, você pode perceber quando se torna aparente quão presunçoso, seguro e orgulhoso se é em razão desses bens, e quão desanimado se fica quando não estão disponíveis ou se é privado deles. Por isso, repito que a explicação correta deste mandamento é a seguinte: ter um Deus significa ter algo em que o coração confia inteiramente. Veja também o que praticamos e fizemos até agora na cegueira sob o papado. Se alguém estava com dor de dente, jejuava em honra de Santa Apolônia. Se temia incêndio, fazia de São Lourenço seu padroeiro. Se tinha medo da peste, fazia votos a São Sebastião a São Roque. E havia um número incontável de semelhantes abominações, cada qual escolhendo o seu santo, adorando-o e invocando a sua ajuda em momentos de necessidade. Assim, você pode entender com facilidade o que e quanto este mandamento requer, a saber, que todo o coração da pessoa e sua inteira confiança estejam exclusivamente em Deus e em mais ninguém. Porque ter Deus, e isto você facilmente irá reconhecer, não significa que se pode pegar e segurá-lo com os dedos, ou metê-lo numa bolsa ou trancá-lo num cofre. Pelo contrário, a pessoa tem Deus quando o coração alcança e se prende a ele. Mas prender-se a ele com o coração não é outra coisa senão confiar inteiramente nele. Por isso, Deus quer desviar-nos de tudo mais, fora dele, e atrair-nos para si, visto ser ele o único e eterno bem. É como se dissesse: o que anteriormente você buscou junto aos santos ou esperava receber de mamon ou de qualquer outra coisa, espere tudo isso de mim, e considere-me como aquele que quer ajudá-lo e derramar ricamente sobre você tudo o que é bom. Eis que aqui você tem o que é a verdadeira honra e o culto divino agradável a Deus, que ele também ordenou sob pena de ira eterna, a saber, que o coração não conheça outro consolo e confiança senão a ele, que não se deixe afastar disso, mas aposte tudo nele e coloque em segundo plano tudo mais o que existe na terra. Em contraste com isso, você facilmente compreenderá e julgará como o mundo pratica apenas falso culto divino e idolatria, porque jamais um povo foi tão ímpio que não instituísse e observasse algum culto divino. Cada povo colocou como Deus especial aquele de quem esperava coisas boas, ajuda e consolo. Existe, além disso, outro culto falso. Trata-se da maior idolatria que até agora praticamos, e ela ainda impera no mundo. Nela também se fundamentam todas as ordens religiosas. Isso aqui ele diz no contexto de ordens religiosas, tipo ordens monásticas de freiras, monges e tals, que era um grande problema que existia na época de Lutero, que as pessoas faziam da vida monástica uma carreira muito além de algo espiritual, ou fugiam, ou qualquer coisa, tudo der errado eu viro monge ou freira. E se achava muito superior àqueles que eram monges ou freiras. Essa idolatria diz respeito à consciência, quando esta procura ajuda, consolo e salvação em suas próprias obras e imagina que pode forçar Deus a lhe abrir as portas do céu. Calcula quantas doações fez e o número de vezes que jejuou, rezou missa, etc. Nessas coisas põe a sua confiança e delas se gaba, como se nada quisesse receber gratuitamente de Deus, mas obtê-lo por esforço próprio ou pelo mérito excedente de outros. Exatamente como se Deus tivesse de estar a nosso serviço e ser nosso devedor, nós, porém, os seus senhores feudais. Que é isso senão fazer de Deus um ídolo? Sim, um Deus imaginário, e considerar-se e colocar a si mesmo como Deus? Mas isso aí é um tanto erudito demais, impróprio para alunos de pouca idade. E aqui ele vai falar, já basta do assunto. Mas as pessoas simples, nós, para que captem e retenham o significado deste mandamento, diga-se o seguinte: devemos confiar exclusivamente em Deus e dele esperar apenas coisas boas, pois é ele quem nos dá corpo, vida, comida, bebida, nutrição, saúde, proteção, paz e todo o necessário em bens temporais e eternos. Além disso, ele nos preserva de infortúnio, e quando algo nos sobrevém, ele nos salva e liberta. De modo que só Deus, conforme já se disse repetidas vezes, é aquele de quem se recebe todo o bem e por quem se é livrado de toda desgraça. Portanto, cada um atente em si mesmo para que esse preceito seja engrandecido e exaltado acima de todas as coisas e não seja levado na brincadeira. Pergunte ao seu próprio coração e examine-o a fundo. Então você descobrirá se ele se apega unicamente a Deus ou não.
Se você tem um coração que é capaz de esperar somente coisas boas de Deus, especialmente em aflições e penúria, e que, além disso, sabe renunciar a tudo que não é Deus e abandonar tudo isso, então você tem um único e verdadeiro Deus. Se, por outro lado, seu coração se apega a outra coisa da qual espera mais bem e ajuda do que de Deus, e se o seu coração foge dele em vez de se refugiar nele quando as coisas dão errado, então você tem um outro Deus, um ídolo. Assim, para que se veja que Deus não quer que se faça pouco caso deste mandamento, mas que ele seriamente deseja velar por seu cumprimento, ele acrescentou ao preceito em primeiro lugar uma terrível ameaça e em seguida uma bela e consoladora promessa. Ambas devem ser repetidas e ensinadas com ênfase aos jovens, para que as levem a sério e não se esqueçam delas. Existe um apêndice do primeiro mandamento que diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Ainda que essas palavras se refiram a todos os mandamentos, conforme veremos adiante, foram acrescentadas a este mandamento que encabeça os demais, porque é de máxima importância que a pessoa tenha a cabeça certa. Pois ali onde a cabeça está no caminho certo, a vida inteira deve estar no caminho certo, e vice-versa. Aprenda, pois, dessas palavras o quanto Deus está irado contra aqueles que confiam em qualquer coisa fora dele, e, inversamente, quão bondoso e gracioso ele é para com aqueles que confiam e creem de todo o coração somente nele. A ira não cessa até a 4ª geração. O favor, ou a bondade, por outro lado, estende-se a muitos milhares de gerações. Isso é assim para não acontecer que a gente vá andando em segurança e se entregue à sorte, como fazem as pessoas rudes que pensam que isso não tem grande importância. Ele é um Deus que não deixa sem castigo o fato de alguém se desviar dele, e não cessa de estar irado até a 4ª geração, até extirpá-la por completo. Por isso ele quer ser temido e não desprezado. Isso ele também demonstrou em todas as histórias e acontecimentos, conforme está amplamente anunciado na Escritura, e como a experiência diária ainda pode nos ensinar. Desde o princípio ele extirpou completamente toda a idolatria, e por causa dela destruiu tanto gentios como judeus. Da mesma forma, também em nossos dias ele derruba todo culto falso, de tal maneira que todos os que nele permanecerem acabarão por perecer. Mas, por terríveis que sejam essas palavras de ameaça, muito mais poderoso é o consolo existente na promessa de que os que se apegam exclusivamente a Deus podem estar certos que ele quer mostrar-se misericordioso para com eles. Isto é, demonstrar puramente coisas boas e benefícios não só neles, mas também nos seus filhos, até 1000 e outra vez 1000 gerações. Isso certamente deveria nos mover e impelir a esperar em Deus de coração, com toda a confiança, se desejamos receber todo o bem neste tempo, como também na eternidade, porque a alta majestade vem assim ao nosso encontro, nos estimula muito cordialmente e nos faz tão grandes promessas. Isso já basta em relação ao primeiro mandamento. Foi necessário explicar mais detalhadamente por se tratar do mais importante, pois conforme foi dito anteriormente, ali onde o coração está bem harmonizado com Deus e onde se guarda este mandamento, aí o cumprimento dos demais virá o natural. Segundo mandamento, você não deve tomar o nome de Deus em vão. Assim como o primeiro mandamento instrui o coração e ensinou a fé, assim este mandamento nos conduz para fora e põe a boca e a língua na relação correta com Deus. Porque a primeira coisa que brota do coração e se manifesta são as palavras. Assim como acima ensinei a maneira como se responde a pergunta sobre o que significa ter Deus, assim também agora você precisa aprender a captar com simplicidade o sentido deste e dos demais mandamentos e aplicá-lo à sua vida. Quando, pois, se pergunta: como você entende o segundo mandamento? Ou o que significa tomar o nome de Deus em vão ou abusar do mesmo? Responda de forma concisa, conforme segue. Abusar do nome de Deus quer dizer pronunciar o nome do Senhor Deus, seja qual for a maneira, para fins de mentira ou vício de qualquer espécie. O que se ordena aqui, portanto, é não invocar o nome de Deus falsamente ou proferi-lo em casos nos quais o coração bem sabe, ou deveria saber que a verdade é outra, como acontece entre os que prestam juramento em juízo e uma parte em seguida mente contra a outra. Pois não existe abuso mais grave do nome de Deus que o de valer-se dele para mentir e enganar. Receba isso como explicação clara e o significado mais simples deste mandamento. Partindo disso, cada um pode facilmente perceber quando e de quão variadas maneiras se abusa do nome de Deus, mesmo que seja impossível enumerar todos os abusos. Mas para discuti-lo de forma sucinta, pode-se dizer que o abuso do nome divino ocorre antes de tudo em negócios e coisas seculares referentes a dinheiro, bens e honra, quer publicamente, no tribunal,
no mercado ou em outro lugar, onde se jura e perjura em nome de Deus ou pela alma. Mas se esse abuso alcança sua frequência máxima em coisas espirituais, que dizem respeito à consciência, quando falsos pregadores se levantam e propagam as suas mentiras como se fossem palavras de Deus. Ora, tudo isso é enfeitar-se com o nome de Deus e querer embelezar-se e ter razão, seja em questões rasteiras do mundo, seja em assuntos elevados e sutis que dizem respeito à fé e doutrina. E entre os mentirosos também devem ser incluídos os blasfemadores, não apenas os totalmente grosseiros, mas bem conhecidos de todos e que sem referência profanam o nome de Deus. O lugar deles não é a nossa escola, mas do carrasco. Mas também o que publicamente insultam a verdade e a palavra de Deus, atribuindo isso ao diabo. Não é preciso que se diga mais a respeito disso agora. E aqui quando ele fala dos que publicamente insultam a verdade e a palavra de Deus, ele está falando dos opositores da Reforma, que chamaram os teólogos de Wittenberg, os luteranos, de hereges, pelos seus ensinamentos, condenaram como heresia, e o próprio Lutero ele foi excomungado por heresia pela bula papal em 1521, Papa Leão X. Por isso, Deus acrescentou a este mandamento uma séria ameaça, que diz o seguinte: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ou seja, isso não será desculpado nem ficará impune. Assim como Deus não deixará de punir o fato de o coração se desviar dele, da mesma forma não irá tolerar que se tome o seu nome para disfarçar mentiras. Acontece que, infelizmente, essa é uma calamidade generalizada no mundo inteiro. O número daqueles que não fazem uso do nome de Deus para mentiras e toda espécie de impiedades é tão reduzido quanto é pequeno o número dos que de coração confiam unicamente em Deus. Agora você entende o que significa abusar do nome de Deus. Para repeti-lo de forma bem concisa é o seguinte: simplesmente mentir e afirmar em nome de Deus algo que não confere, ou então fazer uso do seu nome para amaldiçoar, jurar praticar a feitiçaria, ou para resumir, praticar ainda qualquer outro tipo de mal. Além disso, é necessário que você saiba como se faz uso correto do nome de Deus, pois ao dizer você não deve tomar o nome de Deus em vão, Deus dá a entender que se deve usar esse nome corretamente. Porque o nome de Deus nos foi revelado e dado exatamente para o constante uso e proveito. Visto que aqui se proíbe fazer o uso do santo nome de Deus em apoio à mentira ou impiedade, a conclusão lógica é que, inversamente, se ordena usá-lo para a verdade e todo o bem. Assim, por exemplo, quando se jura de modo correto, ali onde for preciso e exigido. Da mesma forma, quando se ensina corretamente. Ainda quando se invoca o nome em momentos de aperto, ou quando louvamos e lhe agradecemos quando tudo vai bem, etc. Tudo isso está resumido e ordenado nas palavras do Salmo 50, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Tudo isso é invocar o nome de Deus a serviço da verdade, e usá-lo abençoadamente. E assim o nome de Deus é santificado, como oramos no Pai Nosso. Terceiro mandamento: você deve santificar o dia do descanso. Mas não era você deve guardar o sábado? Vamos lá. Escolhemos a expressão dia do descanso porque a palavra hebraica Shabbat propriamente significa descansar, cessar de trabalhar. O mesmo se aplica quando dizemos que fazemos um feriado ou tiramos férias. Acontece que no Antigo Testamento Deus separou o sétimo dia, instituindo-o como dia do repouso e ordenando que fosse santificado acima dos demais. E no que diz respeito a essa observância exterior, o mandamento foi dado apenas para os judeus. Cumpria-lhes que interromper trabalhos rudes e descansar, a fim de que homens e animais pudessem refazer-se e não se debilitassem com trabalho ininterrupto. É verdade que, mais tarde, deram esse mandamento uma interpretação demasiadamente estreita e abusaram do preceito de forma grosseira. Blasfemaram de Cristo e não puderam tolerar que ele fizesse obras que eles mesmos praticavam em dia de sábado, conforme se lê no Evangelho. Como se o mandamento estivesse cumprido com o fato de nos abstermos de toda obra externa. Essa, porém, não era a intenção do preceito. Pelo contrário, o que se queria com o mandamento era, em última análise, que as pessoas santificassem o dia santo ou de descanso, como veremos a seguir. Em vista disso, este mandamento, entendido grosso modo, em seu sentido de superfície ou literal, não se aplica a nós cristãos, pois se trata de coisa inteiramente externa, ligada, como outras ordenanças do Antigo Testamento, a costumes, pessoas, tempos e lugares especiais. Dessas ordenanças estamos agora livres por meio de Cristo. Mas, a fim de apresentar ao povo simples uma compreensão cristã daquilo que Deus exige de nós neste mandamento, note o seguinte: guardamos os dias de descanso não por causa de cristãos inteligentes e instruídos, que esses não têm necessidade disso,
Guardamos esses dias em primeiro lugar por motivos e necessidades de ordem física. A natureza ensina e requer que as pessoas simples, empregados e empregadas que ao longo da semana toda cuidaram de seus afazeres e negócios, se retirem por um dia para descanso e restauração. É biológico, é teológico, a gente precisa de um dia de descanso. Em segundo lugar, e acima de tudo, fazemos isso para que nesse dia de descanso, já que de outro modo não se consegue a coisa, se tenha oportunidade e tempo para participar do culto divino, isto é, para que as pessoas se reúnam com o objetivo de ouvir e tratar a palavra de Deus, e depois louvar a Deus, cantar e orar. Isso, porém, digo, não está vinculado a determinado tempo, como entre os judeus, de modo que tivesse de ser exatamente esse ou aquele dia, pois em si, um dia não é melhor do que o outro. Na verdade, isso deveria acontecer todos os dias. No entanto, como isso é mais do que aquilo que a maior parte do povo consegue pôr em prática, é preciso reservar pelo menos um dia da semana para essa finalidade. Curiosidade, existem diversas interpretações quanto à mudança de sábado para domingo e o que seria o sábado para os cristãos, já que o Shabá foi abolido ou alterado. Os reformados dizem que agora o dia do Senhor, o Shabá, é no domingo, porque não sei muitas das motivações, investigações, etc. Mas Lutero fala que o nosso Shabá, o nosso sábado, o nosso descanso é Cristo. Isso é bem interessante, na verdade, se parar para pensar. De primeira pode ser meio doido, mas é bem interessante. Enfim, visto que desde a antiguidade, ou seja, desde a Igreja Antiga, século I e II, se estabeleceu o domingo para essa finalidade, é necessário que fiquemos com ele para que haja ordem unânime e ninguém crie desordem por meio de inovação desnecessária. Então aqui ele está falando, beleza, vamos todo mundo descansar todos no domingo e fazer culto no domingo. Não porque Deus instituiu, mas é porque todo mundo faz. Então vamos todo mundo ficar concordando tudo junto ao mesmo tempo. É mais legal, dá mais harmonia, mais show de bola. Este, portanto, é o sentido simples deste mandamento, já que de qualquer maneira se observam dias de descanso, que utilizemos esses dias para aprender a palavra de Deus. Assim sendo, que a função própria desse dia seja o ministério da palavra, por causa da juventude e do pobre povo simples. Entretanto, não se deve entender o descanso de maneira tão estrita que, em virtude dele, se pense que não é permitido realizar algum outro trabalho que aparece e que não pode ser evitado. Por isso, quando se pergunta o que significam as palavras, você deve santificar o dia do descanso? Responda: santificar o dia do descanso é o mesmo que conservá-lo santo. E o que significa conservar santo? Nada mais do que falar, agir e viver de maneira santa. O dia em si não precisa de santificação, pois já foi criado santo por Deus. Mas Deus quer que ele seja santo para você, e ele se torna santo ou profano por causa de você, dependendo das atividades que você realiza neste dia, se são santas ou se são profanas. Mas como se dá este santificar? Isso não se dá quando a gente se abanca atrás do fogão, de mãos cruzadas, e se abstém do trabalho braçal, ou enfeita a cabeça e veste as melhores roupas. Mas como já foi dito, santificar é tratar da palavra de Deus e exercitar-se nela. Visto que a importância da palavra de Deus é tão grande que sem ela nenhum dia de descanso é santificado, saibamos que Deus insiste no cumprimento rigoroso deste mandamento, e há de castigar todos aqueles que desprezam a sua palavra e não a querem ouvir nem aprender, especialmente se isso acontecer no tempo previsto, os domingos. Por isso pecam contra este mandamento não apenas aqueles que de forma grosseira abusam do dia do descanso e o dessacralizam, como por exemplo os que em razão de sua ganância ou levianidade não se interessam por ouvir a palavra de Deus ou vivem nos bares embriagados e encharcados que nem porcos. Também peca contra este mandamento aquela outra multidão que ouve a palavra de Deus como se fosse uma brincadeira qualquer. Vão ao sermão apenas por força do hábito, voltam para casa e quando acaba o ano não sabem mais do que no ano anterior. Até aqui aprendemos os 3 primeiros mandamentos, que se dirigem para Deus. Primeiro, que de todo o coração confiemos em Deus, o temamos e amemos em toda a nossa vida. Segundo, que não abusemos de seu santo nome para apoiar mentiras ou qualquer coisa má, mas que façamos uso desse nome em louvor de Deus, bem como para proveito e salvação do próximo e de nós mesmos. Terceiro, que em dias santos e de descanso tratemos diligentemente a palavra de Deus, e com ela nos ocupemos, para que todo o nosso agir e viver se orientem pela palavra de Deus. Agora vêm os outros 7 mandamentos, que se referem ao nosso próximo. O primeiro e o maior desses é o seguinte: você deve honrar seu pai e sua mãe.
Deus distinguiu o estado paterno e materno de modo especial, colocando acima de todos os estados que estão abaixo de Deus. Porque Deus não ordena simplesmente que amemos os pais, manda honrá-los. Com respeito aos irmãos, às irmãs e ao próximo em geral, não ordena nada mais elevado que amá-los. Dessa maneira, Deus separa e destaca pai e mãe acima de todas as outras pessoas na terra e os coloca ao seu lado. Pois honrar é coisa muito mais elevada do que amar. Não abrange apenas o amor, mas também modéstia, humildade e reverência como para com uma majestade que aí está oculta. E honrar não requer apenas que tratemos os pais de modo amável e respeitoso, mas acima de tudo que, de corpo e alma, nos disponhamos de maneira tal que os tenhamos em alta conta e os coloquemos no lugar mais elevado depois de Deus. Porque para honrar alguém de coração é preciso que de fato o tenhamos por elevado e grande. Por isso é preciso fazer com que os jovens vejam nos pais representantes de Deus. Precisam saber que, mesmo sendo modestos, pobres, alquebrados e excêntricos, não deixam de ser pai e mãe, dados por Deus. Não ficam privados dessa honra por causa de sua conduta ou em razão de fragilidades. Por isso, não devemos olhar para a pessoa como ela é, mas para a vontade de Deus, que assim estabelece e ordena. É difícil. Pais são, muitas vezes, alquebrados e excêntricos, mas Deus manda a gente honrá-los, muito mais do que amá-los. Que bom que a gente tem Cristo. É verdade que de resto somos todos iguais aos olhos de Deus, mas entre nós é necessário que haja essa desigualdade e diferença ordenada. Por isso Deus ordena que ela seja observada, para que você me obedeça como seu pai, e eu tenha a autoridade. Portanto, aprenda em primeiro lugar o que significa honrar os pais, conforme exigido neste mandamento. Quer dizer que os veneremos, ou seja, respeitemos e os tenhamos em apreço, acima de todas as coisas, como o maior tesouro na terra. Mas que sejamos respeitosos para com eles em nossas palavras, não nos dirijamos a eles de forma grosseira, cheios de orgulho e com reprimendas. Cabe-nos, ao contrário, deixar que tenham razão e silenciar mesmo que passem dos limites. Compete-nos, em terceiro lugar, honrá-los também por meio de atos, isto é, com nosso corpo e bens, servindo-os, ajudando-os e cuidando deles quando idosos, enfermos, alquebrados ou pobres. E tudo isso deve ser feito não apenas com prazer, mas com humildade e reverência, como se fosse na presença de Deus, ou, em outra tradução, como se fosse algo feito para Deus. Pois aquele que sabe como deve considerá-los em seu coração não permitirá que sofram penúria ou fome, mas os colocará acima de si mesmo e ao seu lado, partilhando com eles aquilo que possuir e estiver ao seu alcance. Mesmo esmolas e todos os outros atos em benefício do próximo não se equiparam a esta obra, porque Deus conferiu a esse estado o lugar mais elevado. Na verdade, determinou que seja seu representante na terra. Afinal, Deus, o cabeça da Trindade, é o Pai, e ele chama de Pai. Também ele dá esse título, ele compartilha esse título com aqueles que geraram outros, E essa vontade e agrado de Deus devem ser razão e incentivo bastantes para fazermos, de modo espontâneo e com prazer, o que estiver ao nosso alcance. Além disso, diante do mundo, temos o dever de mostrar-nos agradecidos pelo benefício e por todos os bens que recebemos dos pais. Afinal, eles podem ser os piores seres humanos que existem. Mas, bom, eles que te geraram e te colocaram no mundo e te sustentaram até você poder conseguir se sustentar sozinho, que são muitos anos. No contexto deste mandamento, cabe também falar dos vários tipos de obediência aos superiores, que têm ao seu encargo mandar e governar. Isso é uma característica bem interessante que a gente, estudando a teologia histórica, e até em outras correntes da reforma, como os reformados calvinistas, eles enfatizam isso bastante, porque honre pai e mãe não é só honre seu pai e sua mãe biológicos, mas também honre também as autoridades. Esse mandamento também requer isso da gente. Porque da autoridade dos pais deriva e se irradia toda outra autoridade, assim que Lutero explica. Quando um pai não pode sozinho educar seu filho, apela para um professor que o ensine. Se está demasiadamente fraco, pede ajuda de seus amigos ou vizinhos. Se falece, encomenda e delega o governo e a autoridade a outros, que para esse fim foram ordenados. Além disso, domésticos, isto é, empregados e empregadas, devem estar subordinados a ele para o governo da casa. Assim, todos os que chamam senhores estão em lugar dos pais, e cumpre que deles recebam poder e autoridade para governar. Essa também é a razão porque, segundo as Escrituras Sagradas, todos se chamam pais,
visto que em sua posição de autoridade exercem ofício de pai e devem ter coração paternal para com os seus. Assim também desde a antiguidade, entre os romanos e em outras línguas, os chefes e as donas de casas foram chamados de patres e matres familias, isto é, pais de família e mães de família. Da mesma forma também chamaram aos seus príncipes e magistrados, governantes, de patres patriae, isto é, pais da pátria. Para grande vergonha nossa que pretendemos ser cristãos, porque não os chamamos também assim, nem ao menos os consideramos e honramos como tais. Ou seja, paguem impostos e respeitem os governantes, mesmo que eles sejam os governantes que o Brasil tem. É necessário dizer o mesmo a respeito da obediência à autoridade civil, que, conforme dito, pertence à ordem paterna e é a mais abrangente das relações. Aqui não se trata do pai de alguns poucos, mas de alguém que é pai tantas vezes quantos forem os habitantes, cidadãos ou súditos. Tanto por meio dos governantes civis como por meio dos nossos pais, Deus nos dá e conserva alimento, casa, lar, proteção e segurança. Consequentemente, visto que trazem com toda a honra esse nome e título como sua glória suprema, é dever nosso honrá-los e tê-los em alta consideração, como o mais precioso tesouro e joia deste mundo. Assim, 3 tipos de pais são apresentados neste mandamento: os pais por genitura, os da casa e os da nação. Ou os da casa, ou melhor, talvez, os patrões, num contexto mais moderno. Além desses, há pais espirituais, não como foram os do papado, que na verdade se fizeram chamar assim, mas não exerceram o ofício de pai. Chamam-se pais espirituais apenas aqueles que nos governam e presidem mediante a palavra de Deus. 5º mandamento: você não deve matar. Assim, acabamos de tratar tanto do governo espiritual como do secular, isto é, da autoridade divina e da paterna, bem como da obediência que lhes é devida. Neste mandamento, agora saímos de nossa casa e vamos aos vizinhos, para aprender como devemos viver uns com os outros, cada um em relação ao seu próximo. Por isso, o presente mandamento não inclui Deus e o governo, nem lhes suprime o direito de matar que eles têm. Pois Deus delegou o seu direito de castigar malfeitores aos magistrados, os governantes, em vez de delegá-lo aos pais. Antigamente, como se lê em Moisés, os pais tinham de levar eles mesmos seus filhos ao tribunal e sentenciá-los à morte. Por isso, o que aqui se proíbe é proibido no relacionamento de uma pessoa com a outra, mas essa proibição não se estende ao governo. Adendo também, a gente vê essa questão de o governo ter o poder da espada também em Romanos. Paulo ele fala que o magistrado ele tem o poder da espada. E o que é a espada, senão a pena de morte, a pena capital. E isso, claro, se ele quiser. No nosso governo a gente não tem pena de morte. E tá tudo certo, Este mandamento é fácil de entender. Dele a gente trata muitas vezes, pois, anualmente, o ouvimos no Evangelho, em Mateus 5, 20 ao 26, onde o próprio Cristo o explica e resume como segue: que não se deve matar com a mão, nem com o coração, nem com palavras, nem com sinais e gestos, nem auxiliando e aconselhando. Assim, neste mandamento se proíbe a todos o irar-se, excetuados, conforme dito, os representantes de Deus, isto é, pais e governantes. Porque a Deus, bem como aos que o representam, cabe irar-se, repreender e punir, exatamente por causa daqueles que transgridem este e outros mandamentos. Por isso, o resumo do que significa não matar, que deve ser gravado com a máxima clareza na mente das pessoas simples, é o que segue. Em primeiro lugar, que a ninguém devemos fazer mal. Primeiro, não com as mãos ou por atos. Em seguida, que não se use da língua para divulgar ou aconselhar esses atos. Além disso, que não usemos nem consistamos nenhum meio ou procedimento com que se possa prejudicar alguém. E, finalmente, que o coração não seja hostil a nenhuma pessoa, que nem por ira e ódio lhe deseje o mal. Portanto, é necessário que corpo e alma sejam inocentes em relação a todas essas pessoas, mas especialmente em relação àquelas que lhe desejam o mal ou praticam alguma maldade contra você. Porque praticar o mal contra uma pessoa que lhe deseja e faz o bem não é humano, mas diabólico. Como disse o nosso querido Jesus Cristo, Matar não é só empunhar uma espada e enfiar no pescoço de alguém. Se você desejar, se você se irar, se você chamar o seu irmão de burro querendo ofendê-lo, parabéns, você já quebrou o 5º mandamento. Em segundo lugar, transgride este mandamento não apenas quem pratica o mal, mas também aquele que, podendo fazer o bem ao próximo, não o faz. Em outras palavras, quando alguém pode evitar e impedir o mal, proteger e salvar o próximo para que não sofra nenhum mal ou dano em seu corpo, porém, não o faz.
Assim, se você despede uma pessoa desnuda quando poderia vesti-la, você deixou que ela morresse de frio. Se vê alguém que está faminto e você não o alimenta, está permitindo que morra de fome. Da mesma forma, se vê alguém condenado à morte inocentemente ou numa situação em que corre risco de vida e não o salva, mesmo que você conheça meios e maneiras de fazê-lo, então você o matou. E de nada adiantará alegar que você é inocente só porque não entrou com ajuda, conselhos e atos. Você é culpado, pois lhe negou o amor e privou do benefício que lhe teria salvado a vida. Isso aqui é o suprassumo do espírito da lei. A letra da lei, né? Aquela parada, a letra mata, o espírito vivifica, né? Aqueles versículos que a galera usa pra você só não estudar a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia você vai entender que o que ele está ensinando é errado, né? Mas o que a letra da lei diz, não mate. E é simples, né? É só não enfiar a faca nem nenhuma arma no pescoço de alguém. Ou em qualquer outra parte, né? De preferência também. Mas aqui ele fala, se você não ajudar alguém que está precisando e essa pessoa morrer, você tem sangue na sua mão, meu parceiro. Isso me quebranta bastante, me constrange a ser mais generoso, a ser mais prestativo, a ter mais amor, né? Porque o contrário do amor é a morte. Se a gente não ama, a gente mata. Olha só que coisa linda a gente tem em nossas mãos, né? Sangue de inocentes. Deus tem misericórdia de nós. Continuando. É com justiça, portanto, que Deus chama de assassinos todos aqueles que não aconselham, nem auxiliam o próximo, que se encontra em situação difícil e vê o seu corpo e sua vida sendo ameaçados. No dia do juízo, Deus há de proferir uma sentença bem terrível contra eles, conforme o próprio Cristo anuncia. Dirá: tive fome e sede, e vocês não me deram de comer e de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Isso é, vocês teriam permitido que eu e os meus morrêssemos de fome, de sede e de frio, fôssemos estraçalhados por feras, apodrecêssemos na prisão e perecêssemos em miséria. Que outra coisa é isso senão acusá-los de serem assassinos e sanguinários? Porque, embora não tenha de fato praticado tais atos, você mesmo, podendo intervir, permitiu que o próximo continuasse mergulhado na desgraça e nela viesse a perecer. É exatamente como se eu visse alguém navegando em água profunda, lutando para não afundar, ou visse alguém que caiu no fogo e pudesse estender-lhe a mão, tirá-lo de lá e salvá-lo, mas não o fizesse. Que outra coisa seria eu mesmo aos olhos de todo o mundo, senão assassino e patife? Portanto, a intenção real de Deus é que não permitamos que alguém venha a sofrer dano, mas que ao contrário demonstremos todo o bem e amor. E isso, conforme já foi dito, tem em vista particularmente os nossos inimigos, porque fazer bem aos amigos não passa de uma rotineira virtude gentílica, ou como o próprio Cristo vai falar, né? Isso até os pagãos, até os fariseus fazem. Amar os amigos é muito fácil. Agora eu ordeno a vocês, amem também aos seus inimigos. Sexto mandamento, último do dia, né? Você não deve adulterar. Os mandamentos que seguem são facilmente compreendidos à luz da explicação do mandamento anterior, né? Você não deve matar. O propósito de todos é ensinar que tenhamos o cuidado de evitar qualquer forma de dano ao nosso próximo. Esses mandamentos foram colocados numa bela sequência. Tratam primeiro da pessoa do próximo. Em seguida se passa adiante para a pessoa ou o bem que lhe é mais chegado, depois do seu próprio corpo, a saber, o cônjuge, que forma uma só carne e sangue com ele. Não há bem no qual se possa causar dano maior ao próximo do que nesse. Por isso aqui se expressa claramente que não se deve causar desonra ao próximo em sua esposa, ou marido. Segundo o que está escrito, o mandamento tem em vista principalmente o adultério, porque a ordenação e o preceito entre os judeus tornavam o matrimônio obrigatório a todos, razão porque os jovens casavam o mais cedo possível. Ficar solteiro não tinha valor nenhum. Também não se permitia, ao contrário do que acontece hoje, prostituição pública. Por isso, o adultério era a impureza mais comum entre eles. Como, porém, existe entre nós tão vergonhosa mistura e borra de todas as espécies de vício e libertinagem, este mandamento se dirige também contra toda forma de impureza, seja qual for o nome que se dê a ela. Não só proíbe o ato externo, mas também todas as causas, incitamentos e meios. Cumpre assim que o coração, os lábios e o corpo todo sejam castos, e não abram espaço à incastidade, nem deem ajuda e conselho a ela favoráveis.
E não só isso, é necessário também impedir esse tipo de impureza, bem como proteger e salvar o próximo quando estiver em perigo ou correndo algum risco. Por outro lado, é necessário ajudar e aconselhar para que o próximo continue em honra. Isso também, claro, se aplica a todos os mandamentos. Porque se você se omitir, quando poderia impedir o mal ou se fizer vistas grossas como se não fosse de sua conta, você é tão culpado quanto aquele que comete o ato. Portanto, o que se exige, em resumo, é que cada um viva uma vida casta e ajude o próximo a fazer o mesmo. Assim, com este mandamento, Deus deseja que o cônjuge de cada um seja protegido e resguardado, para que ninguém ilicitamente ponha as mãos nele. Com base em tudo isso, digamos agora, em conclusão, que este mandamento não só exige que cada um viva de maneira casta, em ações, palavras e pensamentos, no seu estado, isto é, particularmente no estado matrimonial, mas também que ame e tenha em apreço o cônjuge, dado por Deus. Porque onde se quer manter castidade conjugal, importa acima de tudo que homem e mulher convivam em amor e concórdia, o contrário de discórdia, para que um queira o outro de coração e com fidelidade integral. Este é um dos principais entre os elementos que geram amor e a vontade para a vida casta. Casta no sentido de, longe da impureza sexual. Onde houver amor e fidelidade, a castidade virá ao natural, sem qualquer ordem. Essa também é a razão porque São Paulo tão diligentemente exorta os cônjuges a que mutuamente se amem e honrem. Aqui você tem de novo uma obra preciosa. Na verdade, muitas e grandes boas obras que alegremente você pode louvar contra todas as ordens espirituais que são escolhidas sem palavra de Deus e sem mandamento da parte dele. Aqui, de novo, uma referência às ordens monásticas que existiam sobre a Igreja Católica, em que se vangloriavam muito das obras que se tinham por meio delas. É isto. E aí a gente termina lá nos 7, 8, 9, 10 nos bens do próximo, mas semana que vem, vamos dormir, que amanhã é dia de trabalhar,